A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. A palavra de Deus que vamos meditar nesta manhã se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5, e a palavra de Deus nos diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho quem, homem algum, que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Então disse-lhe Jesus: levanta, toma a tua cama e anda. Nesta manhã nós ouvimos uma palavra maravilhosa. É certo que o ministério de Jesus Cristo na face da terra, o Filho de Deus que desceu em carne, ele provocou nesta terra muitos milagres no seu ministério. Ele curou muitos cegos, ele curou muitos paralíticos, ele curou, fez grandes milagres, fez o surdo ouvir, o mudo falar. E a palavra de Deus nos relata aqui em João algo muito interessante, muito lindo, que Jesus, nas suas peregrinações, por onde ele andava, ele chegou perto então de um lugar que se chamava Betesda. Betesda em hebreu. O significado de Betesda se chama Casa de Misericórdia. E naquele lugar, então, havia muitos enfermos, diz a palavra de Deus. Mas um em especial, ele tocou o coração de Jesus. Um em especial fez com que Jesus se aproximasse desse homem. Então Jesus ele perguntou para aquele homem, mas Jesus já sabia que há muito tempo aquele homem havia estado enfermo naquele lugar. Há 38 anos que ele vivia daquela enfermidade e ficava ali esperando então o movimento daquelas águas. Porque segundo aquela tradição, o movimento daquelas águas era um movimento onde um anjo agitava aquelas águas apenas uma vez ao ano, e todo aquele que entrasse naquele tanque poderia então receber a sua cura. Então Jesus ele se aproximou com compaixão daquele homem e perguntou para o homem: queres ficar são? Olha que coisa intrigante, né? Jesus perguntou, porque muitas vezes a enfermidade que o homem deseja ser curado não é apenas a física, mas às vezes é a espiritual, às vezes é emocional. Então Jesus ele perguntou: você quer ficar curado? Então o enfermo ainda arrumou uma desculpa para dizer para Jesus: olha, não conhecendo quem estava ali dizendo a ele, queres ficar curado? Ele disse: mas Senhor, como que eu vou ficar curado? Não tem ninguém que me coloque nesse tanque uma vez ao ano quando esta água é agitada. E Jesus respondeu assim a ele então: toma a tua cama e anda, e seja curado imediatamente neste local. Na Bíblia aqui não está relatando a cura dos outros enfermos que ali estavam em volta. Eu sei que Jesus poderia curar a todos eles, mas em especial relatado na Bíblia há quantos mil anos, e aqui em nossas mãos se encontra o relato deste homem que estava enfermo e estava coxo, estava paralítico, ali há 38 anos, e ele chamou a atenção de Jesus. É impressionante que esse homem ele vivia no meio de outros enfermos, num lugar perto do templo, em um dos acessos ao templo, porque o templo tinha vários acessos, na porta chamada Porta das Ovelhas, existia então este tanque. Então é impressionante ver que Jesus chegou ali perto desse homem, sabendo e conhecendo a história dele, porque Jesus sabe de todas as coisas.
perguntou àquele homem se queria ficar curado. Mesmo com a desculpa daquele homem, né? Olha, não tem ninguém para me colocar. Jesus se moveu de íntima compaixão e nem exigiu daquele homem: ora, se você tiver fé, será curado. Jesus exerceu a sua própria autoridade na vida daquele homem. Jesus exerceu o seu próprio poder, nem exigindo dele condição alguma para que fosse curado, apenas o seu querer. Então, eu quero dizer a você, muitas vezes, que você se encontra no meio, às vezes, de uma multidão de enfermos em vários sentidos, que você, às vezes, até se encontra numa casa de misericórdia, que você, às vezes, até se encontra numa congregação, numa reunião de irmãos, que você, às vezes, se encontra até mesmo assim, numa liderança, ou orando sempre, ajudando as pessoas, estando ali naquela casa de misericórdia, mas dentro do seu coração você pode às vezes ter uma enfermidade, ou no seu físico, ou no seu emocional, e você às vezes não alcança essa misericórdia, porque às vezes você fica pensando: nossa, mas tem que ser naquele evento tal, mas tem que ser quando acontecer tal coisa, quando vir determinado pessoa para ministrar a palavra, quando vier alguém para orar por mim. Mas não tem ninguém que faça isso por mim. Mas eu quero dizer que se não há ninguém que faça por você, existe alguém que faz. O Senhor Jesus faz por você aquilo que o homem, aquilo que a mulher, aquilo que o palestrante, aquilo que o ministrador não pode fazer por você. Aquilo que a casa de misericórdia muitas vezes não pode fazer e proporcionar na sua vida, o Senhor Jesus pode proporcionar na sua vida. E Ele olha o tempo que você está esperando por esse milagre. E não depende muitas vezes das pessoas, da vontade das pessoas, porque ora, quem escolher no meio daquela multidão? Qual era o que era mais necessitado para entrar primeiramente naquelas águas quando elas eram agitadas, né? Então ele ficou esperando por muito tempo este milagre. Você muitas vezes está esperando por muito tempo, mesmo estando num local de oração, mesmo estando congregado em reuniões de oração, mesmo estando em movimentos de oração, você às vezes se encontra nessa situação: Senhor, eu estou esperando por tanto tempo este milagre, mas nesta manhã, como nada acontece por um acaso, o Senhor Jesus manda esta palavra para você na sua casa nesta manhã, ou no seu trabalho, ou onde você esteja, enfermo, ou encarcerado, ou em qualquer lugar que você está, e o Senhor mostra esta experiência que ele teve com este paralítico. O paralítico dizia: Senhor, não tem ninguém para me colocar no tanque, Senhor, não tem ninguém para me ajudar. E você muitas vezes tem dito no seu coração: Senhor, não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém que interceda por mim, que ore por mim, que faça por mim. Mas o Senhor Jesus, Ele se compadece de nós, Ele olha para o nosso coração, Ele vê o tempo que nós estamos esperando. E então, só você querer, porque muitas vezes, né, o que acontece com o coração das pessoas que estão esperando por tanto tempo, às vezes entram num comodismo, ou dizem assim: essa situação que me encontro, devo ficar nela mesmo, ou estou acomodado com isso, ou assim as pessoas têm pena de mim, me ajudam, ou aqui eu vou viver mesmo com essas pessoas. Mas não, Jesus quer algo diferente para a sua vida. E a atitude que Ele disse e que Ele determinou para a vida daquela pessoa é: pega a tua cama e sai deste lugar. Então, nesta manhã, você pode pegar aquilo que Deus tem dado na sua vida e pode se levantar na presença dEle, porque Ele já chegou nesta manhã em sua vida. É só você crer e receber e querer nesta manhã.